Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste domingo, dia 16 de março de 2025, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma série de mensagem perigosa que o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele iluminou meu coração e ele quer que eu partilhe com todos vocês. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que quando um homem ou uma mulher de Deus, ele começa a se aprofundar além do normal no relacionamento com Deus, Deus começa a dar para ele mensagens perigosas que eu diria, na minha opinião, que falar o que você irá de ouvir, meu amigo, minha amiga, não foi uma mensagem que o missionário escolheu, até porque o missionário ele não passa de um instrumento usado nas mãos de Deus. Quando nós tomamos a decisão de depender de Deus, de viver para Deus, acontece o que tem acontecido sempre. Deus vai dando sempre mensagens perigosas, mensagens poderosas, mensagens que em muitos lugares as pessoas ficam com medo de tocar no assunto. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga, aqui. A vontade de Deus é que eu e você, a gente ouça a verdade e se liberte da ignorância. Foi isso para Cristo, ele declarou dizendo o seguinte, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou fazer oração e vamos então assim, da parte de Deus, ouvir essa nova série de mensagem extensiva, perigosa, que o Espírito tem para nós. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, Santo Deus, estar na Tua presença. Mais do que tudo, meu Deus, entregar a minha mente, o meu coração, os meus sentidos, o meu corpo, para ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara, dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, nenhuma delas pode faltar, por ser ele grande em força e forte em poder. Meu Deus e meu Pai, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. O Senhor é o Deus que abate, humilha e destrói todos aqueles que tentam se levantar contra o teu santo nome. Tudo que eu te peço para esta nova série de mensagens, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele seja reduzido a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa série de mensagens, dessa primeira parte. É tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, está em 4 textos da Nova Aliança. O primeiro que vamos ouvir da parte do Espírito de Deus está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, ele declara, dizendo que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E o segundo texto que vai confirmar essa palavra de Paulo está na carta de Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 12, ele declara dizendo o seguinte, que nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o terceiro texto está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 15, diz o texto sagrado. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo
a Satanás. E o quarto e último texto para essa nova série de mensagens está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 8. Apocalipse capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 10. João fala: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagens perigosas que o Espírito do Senhor iluminou meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês, a nova série de mensagens ela tem como tema o satanismo. A primeira parte tem como tema a origem do satanismo. Missionário, nos explica a primeira parte dessa nova série. O que tem a ver esse tema, o satanismo, com esses quatro textos que nós acabamos de ouvir? Vamos tentar definir o que significa a palavra satanismo. Eu fui pesquisar. A palavra satanismo ela significa conjunto de crenças ideológicas e filosóficas e fenômenos sociais cujas características está associada cujas características está em associação simbólica, a admiração, a veneração ao personagem religioso Satanás e outras figuras rebeldes similares como Beelzebub e outras figuras rebeldes. Sobre o satanismo, sobre essa doutrina, sobre essa seita, eu fui pesquisar. Primeiro, a palavra satanismo, ela vem do judaísmo Satã, que significa aquele que se originou o mal ou adversário. Você vê que a palavra Satanás em si significa adversário. Significa dizer que Satanás ele é o adversário de Deus, ele é o adversário da raça humana. Ele não é amigo de ninguém, ele é o seu adversário e o adversário de toda a humanidade. E é o primeiro que se rebelou contra Deus e levou os seres humanos assim então a estabelecerem a rebeldia como um estilo de vida. Sobre o satanismo, eu fui pesquisar o fundador dessa doutrina, dessa igreja de Satanás, na época moderna, chama-se Anthony LaVey. Ele nasceu nos Estados Unidos, no estado de Chicago, em 11 de abril de 1930. LaVey, eu fui pesquisar sobre a sua biografia. Desde a sua adolescência, ele foi um adolescente que era muito afeiçoado a filmes de terrores, a filmes de ficção científicas. E ele, quando foi crescendo, ele se tornou um grande fã, um grande curioso pelo ocultismo. Sobre LaVey, para além dele ser um admirador de filmes de terror, de ocultismo, quando ele foi atingido a sua juventude, ele decidiu se aprofundar mais nisso. Então ele se tornou escritor, músico e chegou até a trabalhar em círculos, mas a sua motivação era mesmo pelo ocultismo. E ele começou então assim a observar como é que viviam as suas religiosas que frequentavam igrejas evangélicas nos Estados Unidos na época dele. E ele notificou que a maior parte das pessoas que iam na igreja eram pessoas que eram hipócritas. Elas falavam que não se deveria mentir, elas mentiam. Falavam que não se deveria adulterar, elas adulteravam. Falavam que não se deveria roubar, elas roubavam. Isso criou em LaVey um sentimento de ira. E não só por isso também, ele falava que se existe um Deus, por que ele permitiu que haja fome na África, que muitas milhares de crianças morrem de fome e outras ideologias que ele estabeleceu na sua mente. Sendo assim, então ele decidiu ser um ateu, ser um incrédulo. Sendo assim, então ele decidiu no ano de 1966
ele fundou a igreja de Satanás, que foi um grande destaque nos Estados Unidos da América. E no ano de 1969, 3 anos depois, ele escreveu a Bíblia satânica, que é completamente a oposição oposta da Bíblia Sagrada, estabelecendo assim normas e regras completamente diferentes da palavra de Deus, que leva o homem a viver de maneira irregular, levando o homem assim a ser o seu próprio Senhor, a fazer a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. E ele veio a falecer, Antoine LaVey. Ele faleceu em 1997 na idade de 67 anos. De 67 anos. Sobre o satanismo, sobre essa seita, ser satanista, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente fazer o que LaVey fez de maneira declarada e se assumir como um satanista. Mas existem outros tipos de satanismo, porque eu, quando fui pesquisar sobre Satanás, sobre o princípio no original dessa palavra, no hebraico, né, que é Satã, a palavra Satã, ela dá a entender um personagem que é rebelde, um personagem que se opõe a Deus, um personagem que não aceita ter o Criador e que quer viver a vida de maneira irregular. E quando o ser humano, quando o homem e a mulher, ele não quer vir para Cristo, ele não quer vir para o Evangelho, ele não quer viver uma vida consagrada e dedicada a Deus, ele passa por esse nível de ser um satanista. Como assim, missionário? Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 2, Paulo ele declara dizendo o seguinte, que nos quais vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Então, nós chegamos à conclusão que ser um satanista, meu amigo, minha amiga, é viver uma vida de desobediência, porque os satanistas, Antoine LaVey e as outras pessoas que adaptaram essa seita como um estilo de vida, são as pessoas que vivem em desobediência. Talvez esse seja um nível mais elevado, a pessoa se declarar publicamente que é um satanista, né? E ter símbolos satânicos, viver de maneira abrupta, mostrando para todas as pessoas que ele é satanista. Mas ser o pior satanista não é simplesmente Antoine LaVey. Toda pessoa, meu amigo, minha amiga, que não quer vir para Cristo, que não quer ter Deus como seu Senhor, que não quer viver uma vida regrada para Deus, porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o ser humano para ser imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos que para reconhecê-lo como Deus e prestar-lhe culto e obedecer. Foi para isso que Deus ele instalou, quando Deus ele criou o primeiro casal, ele colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, simplesmente que é para ensinar para o ser humano, já que Deus ele deu para mim e para você o livre-arbítrio, que é o poder de decisão, decidir o que nós queremos da nossa vida, se vamos ir para Deus ou não. Que existe um Deus que a gente tem que obedecer, que a gente vai prestar culto a Ele. E só que aqui, meu amigo, minha amiga, quando nós decidimos de não viver para Cristo, ou de não prestar culto para Deus, ou de não seguir o caminho de Deus, a gente então passa a ser um satanista. Porque o espírito da potestade do ar, que é o espírito de Satanás, ele começa a operar nos filhos dos filhos da desobediência. Como assim? O que é ser um filho da desobediência, missionário? Quando nós vivemos uma vida irregular, uma vida de fornicação, uma vida de mentira, uma vida de roubo, uma vida de falsidade, uma vida de desobediência, uma vida carnal, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso pensamento, a gente passa a ser classificado como um satanista. Porque a vontade de Deus quer para o seu povo, para aqueles que querem ser povo de Deus. Deus declarou no livro de Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 14, versículo 12 fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Se a gente quer, meu amigo, minha amiga, servir a Deus, a gente tem que ser santo, tem que ter uma vida afastada do pecado. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo número 15, tem um episódio interessante. Deus ele havia tomado Paulo, já que naquela época existia mulheres viúvas que eram membros da igreja de Éfeso, na época de Timóteo, que era um discípulo da fé de Paulo. Ele havia dado a recomendação para aquelas mulheres que eram viúvas, já que elas perderam o marido, algumas recentemente, que elas tinham que viver uma vida para Deus, tinham que passar o tempo delas mais na obra de Deus, servindo a Deus e vivendo a vida para Deus. Só que no versículo de número 15, fala que existiam algumas viúvas jovens que não queriam obedecer essa recomendação que Paulo, tomado pelo Espírito Santo, havia dado para Timóteo transmitir para as viúvas. E o que é que elas fizeram? Elas decidiram se desviar dessa recomendação de Paulo, seguindo a Satanás, ou seja, vivendo de maneira carnal, vivendo na fornicação, na prostituição. Está a entender, meu amigo, minha amiga, o que é ser satanista? É exatamente isso, satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. E essa é a conduta da grande massa da população mundial, porque na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, está mencionado lá que nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aquelas pessoas que não querem vir para Deus, que não querem ter Deus como seu Senhor, que não querem acreditar no Evangelho, que não querem viver uma vida para Cristo, para que não lhes resplandeça o Evangelho, cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem e semelhança de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, ser um satanista é ser um opositor à lei de Deus, é viver de maneira irregular, é viver uma vida de pecado. Você se olhar, meu amigo, minha amiga, para a vida das pessoas, você vai ver que as pessoas elas são satanistas, porque é exatamente isso, o prazer, o sentimento das pessoas é satânico. Como assim? As pessoas não têm interesse nas coisas de Deus, as pessoas não têm interesse na vida cristã, o impulso das pessoas é para a fornicação, é para o adultério, é para a mentira, é para a fofoca, é para as bebidas, é para o adultério, é para o roubo, é para os vícios. Se você, meu amigo, minha amiga, você está nessa posição de ver uma vida satisfazendo a vontade da tua carne, dos seus pensamentos, você é um satanista. Se você não tem interesse na palavra de Deus, se você não tem interesse na oração, se você não tem interesse na vida cristã, se você não tem interesse nas coisas de Deus, você é um satanista. Antônio Lavey talvez seja um nível mais elevado, porque tem pessoas que são seguidores como Antônio Lavey, que se declaram de maneira pública que eles não querem Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, claro, ele como faleceu em 1997, sem sombra de dúvida ele foi diretamente para o inferno. Mas tem aquelas pessoas que não vivem para Deus, que não são cristãs, mas o comportamento dela, a vida delas é de um satanista. Pessoas que falam palavrão, pessoas que roubam, pessoas que não são casadas e têm uma vida sexual ativa, pessoas que são bêbadas, pessoas que são fumantes inveterados, pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que vivem no álcool, pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas em fazer a vontade da carne e dos seus pensamentos. Essas pessoas são satanistas. O espírito da desobediência de Satanás habita nele. Você vê que em Apocalipse capítulo número 8, versículo de número 10, João ele tem uma visão sobre a queda de Satanás. Ele declara que quando o terceiro anjo tocou a terceira trombeta, caiu do céu, no meio dos rios, no meio das fontes das águas, a grande estrela ardente em tochas de fogo. Essa grande estrela que João ele viu caindo do céu, ardente em tochas de fogo, nada mais é, meu amigo, minha amiga, do que Satanás.
Porque Apocalipse é um livro simbólico, fala do passado, do presente e do futuro. E a terceira trombeta é exatamente uma visão que João ele teve da queda de Satanás, que foi o primeiro opositor, a primeira criatura que decidiu se rebelar com o Criador, que levou consigo a terça parte, conforme está no livro de Daniel capítulo 8, versículo 10, que o dragão ele cresceu e se engrandeceu, e com a sua cauda ele deixou cair a terça parte das estrelas dos céus, que é a terça parte dos anjos. Por isso, meu amigo, minha amiga, a origem do satanismo vem da rebeldia de Satanás, que foi o primeiro opositor, o primeiro ser que decidiu se rebelar contra o Criador em pensamentos, e Deus ele expulsou ele juntamente com a terça parte. E hoje, meu amigo, minha amiga, toda aquela pessoa que não quer vir para Cristo, toda aquela pessoa que não quer ver uma vida de pureza, de limpeza, da santidade, toda pessoa que persiste em viver no erro, na prática do pecado, é um satanista. Se você não quer se converter, se você é incrédulo, sabe? Você não acredita em Deus, porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala dos tímidos, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não querem se voltar para Deus. A Bíblia define ele como tímidos. Incrédulos são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus ele existe, independentemente se você acredita ou não. O Espírito Santo já me levou a falar várias vezes que o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 9, Deus falou dizendo o seguinte, que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Sabe o que significa a palavra imagem no original? Significa cópia, desenho de algo que é original. Você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E se você persistir, meu amigo, minha amiga, em viver na desobediência, em viver na incredulidade, você é um satanista. Você é um satanista. Porque Antônio Lavey, na Bíblia satânica, ele defende a rebeldia de Lúcifer. Ele chama na Bíblia satânica, ele diz que Deus é orgulhoso, e ele fala que Lúcifer tem razão de se rebelar contra Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, uma coisa que Antônio Lavey esqueceu, que Satanás ele não é amigo de ninguém. Sabe como é que é Satanás, meu amigo, minha amiga? Cristo ele fala que ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo número 10. E no Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, Cristo ele fala que ele é homicida, ele é mentiroso e pai da mentira, ele é homicida e nele não há verdade, ele nunca se firmou na verdade porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás ele usa e depois ele mata as pessoas que ele usa. Antônio Lavey, ele não sabia dessa verdade, que Satanás não é amigo de ninguém. As pessoas elas adoram, elas servem a Satanás, pensando que... Você já viu que quando as pessoas elas vão consultar cajas de bruxaria, de magia negra, que é para fazer um pedido no feiticeiro ou no ocultista, o ocultista ele vai te pedir sempre uma coisa em troca. No princípio, quando a pessoa vai se envolvendo com pacto satânico que o Espírito irá de me levar a partilhar com você nas próximas partes. No princípio parece uma coisa boa, mas só que consoante o tempo a pessoa ela vai se envolvendo com o satanismo, ela vai se envolvendo com aquilo, e se ela perceber, ela vai ficando amarrada, ela vai ficando presa em cadeia de escuridão, e se ela perceber, ela não vai conseguir sair, mas ela vai acabar por morrer. Antônio Lavey, ele não viveu muito tempo, morreu com 67 anos. Ele fundou a Igreja de Satanás em 1966, quando ele tinha 36 anos. 36 anos, em 69 ele escreve a Bíblia Satânica, que é uma oposição às Sagradas Escrituras. Você vê que Bíblia Satânica, mas não sagrada, porque a palavra sagrada vem de santo. Mas você vê que como é uma oposição a Deus, então ele só se limitou a escrever Bíblia Sagrada. Bíblia Satânica, não Bíblia Sagrada, porque essa palavra sagrado significa santo. Mas ele se limitou simplesmente a escrever Bíblia Satânica.
E é uma distorção, uma heresia, por quê? Porque a palavra Bíblia, ela vem do grego que é biblos, que significa ajuntamentos de livros ou uma biblioteca. O livro de Antoine Lavey, a Bíblia Satânica, não é uma biblioteca, simplesmente são os pensamentos de Antoine Lavey com distorção daquilo da Bíblia Sagrada. Mas a alma dele já está encomendada para o inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, que nessa primeira parte, porque Antoine Lavey ele se declarou satanista, mas ele é o satanista moderno, mas tem a origem do verdadeiro satanismo, vem do judaísmo. Porque em Israel, os judeus, eles praticam a Cabala. Sabe o que é Cabala, meu amigo? A Cabala é bruxaria dos judeus. Porque na época da Bíblia Sagrada, no tempo dos profetas, Deus ele repreendia eles por causa da idolatria. A Cabala é essa bruxaria, adoração a deuses pagãos, e eles faziam cenas que nas próximas séries, nas próximas partes, o missionário irá de partilhar com vocês. Mas a origem mesmo do satanismo, meu amigo mesmo, ela é judaica, e a moderna, ela foi fundada em 1930, foi fundada em 1966 por Antoine Lavey, que nasceu na cidade de Chicago em 1930, 11 de abril, e faleceu em 1997. Por isso, meu amigo, minha amiga, ser satanista não é só simplesmente se declarar e fazer de maneira pública o que Antoine Lavey, mas com um que eu vi no Brasil, esqueci o nome dele, que também no Brasil tem um cidadão que fundou a Igreja do Diabo, nos Estados Unidos foi Antoine Lavey, em Israel foram os judeus que fizeram a Cabala, que é a bruxaria dos judeus, enfim. Mas esses são os que se declararam, mas tem a maior parte da raça humana. Quando você faz tatuagem no corpo, quando você coloca símbolos satânicos, símbolos malignos, ou quando você, meu amigo, minha amiga, vive uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição, uma vida de... Você é um fumante inveterado, você fala palavrão, você tem mais prazer na maldade, você tem mais prazer em falar dos outros, são fofoqueiros. Isso são comportamento de pessoas que são satânicas, porque você está sendo um adversário, você está sendo um opositor ao que está escrito nas Sagradas Escrituras, que Deus ele havia dito que seguir a paz com toda a santificação, ser de santos porque eu sou santo. Sabe quem são as pessoas que vão ser salvas, as pessoas que vão morar com Deus na Nova Jerusalém? São as pessoas que são santas, que entregaram a vida para Cristo Jesus. E outro símbolo de satanismo é a idolatria. Foi isso que Deus ele havia... Porque a idolatria, meu amigo, minha amiga, é uma ofensa a Deus. Deus ele não aceita adversário, porque Deus ele é o único Senhor. Não existe Deus além dele. Ele declara no escrito que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Quem criou a estrela da manhã e as outras estrelas que caíram com Satanás, conforme mencionado no livro do Apocalipse, que caiu a grande estrela. Quem criou foi Deus. Deus criou um anjo de luz com livre arbítrio, mas ele decidiu se opor a Deus e ele perdeu a sua glória, mas não perdeu a sua força, a sua sagacidade e o seu poder. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo número 10, João declara que quando o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu, nos rios, nas fontes das águas, a grande estrela ardendo em tochas de fogo, fazendo referência a Satanás. Por isso a origem do satanismo, meu amigo, minha amiga, ela é rebeldia, ela vem de Satanás, que foi o primeiro rebelde que se opôs a Deus. Espero que essa primeira parte nos ajude a refletir se de fato nós servimos a Deus ou não. Porque quando a pessoa ela entregou a vida para Deus, então ela se dispôs em obedecer, em ver de maneira regular. E se não é o teu caso, se você não quer, se você não vive de maneira regular, então você é um satanista. E se você quer parar com isso, então você tem que tomar a decisão de vir para Cristo, amém? Espero que essa primeira parte nos ajude a refletir, abra a nossa mente sobre essa doutrina, sobre essa seita maligna que é o satanismo.
e que o Espírito Santo nos ajuda a nos posicionar e a ver se de fato nós estamos a servir a Deus, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra que é mais doce do que o mel. A Tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. A vontade do Senhor não é que essa pessoa permaneça na ignorância ou no satanismo, vem de maneira irregular, mas que ela toma a decisão de se posicionar, de entregar a sua vida para Cristo e de viver uma vida corretamente segundo os teus princípios sagrados. Obrigado por essa parte, obrigado por me usar e só tenho que louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você predica como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus é que você ouça a verdade, medita na verdade e se liberta da ignorância e entrega a sua vida para Cristo, amém? Desejo estar com vocês na próxima semana para partilhar então a segunda parte dessa série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou meu coração e quer que eu partilhe para vocês. Desejo a todos um bom final de semana, o terceiro do mês de março, o segundo mês de março, uma boa semana que começa amanhã. Um forte abraço, até a próxima, tchau.